Alegres, né, irmãos? A palavra que foi dita hoje, né, foi alegria, né? E a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos nos alegrar na presença do Senhor Jesus, porque, né, Davi já dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor Jesus. Aleluia. E nós estamos aqui na casa do Senhor. Então vamos conservar, né, essa alegria do Senhor nos nossos corações. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? João 21. Aleluias. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Respondeu-lhes: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém? Glória a Jesus. Senhor Deus, nós te clamamos, ó Pai. Ó Deus, ministra, Senhor, aos nossos corações nesta hora, Pai. Vem trazer a revelação, ó Deus, o esclarecimento, ó Deus, da Tua palavra, Pai. Pois precisamos, ó Deus, aleluia, Pai, para continuar vencendo, Senhor. Para continuar, ó Pai, perseverando na Tua presença, Pai. Enche os nossos corações, ó Deus, de esperança, de alegria, Senhor, de perseverança, Pai. Oh Deus, porque o Senhor é quem nos sustenta, Pai. Oh Deus, com a Tua mão direita, Pai, o Senhor nos guia, Pai, e nos conduz, ó Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Sente-se em nome de Jesus. Glorificado seja Deus.
Aleluias. Eu gostaria que você abrisse também a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Glória a Deus, onde fala da pesca maravilhosa. Aqui, aleluias, na pesca maravilhosa, fala dos primeiros discípulos. A gente vai fazer uma comparação. Aleluias. Porque aqui diz assim: e aconteceu que, apertando-os a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, quando a gente lê essa palavra, a gente acha que as 2 palavras é tudo a mesma coisa, né? É a mesma palavra, mas não é. Esta aqui de Lucas, capítulo 5, fala dos primeiros discípulos. Fala de quando Jesus começou a ensinar, começou o seu ministério e começou a chamar os seus discípulos. E aqui fala do chamado de Pedro, quando Jesus chama Pedro para ser pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui onde nós lemos em João, capítulo 21, também é um cenário de pesca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E de novo o Senhor vai mandar Pedro lançar a rede. Mas isso não foi no mesmo dia, isso não foi na mesma hora. Isso foi 3 anos e meio depois da conversão de Pedro. Porque o Senhor estava chamando Pedro a um novo recomeço. A importância, né, irmãos, de recomeçar. O irmão aqui deu o seu testemunho e ele disse: olha, eu fiz, né, novas promessas para o Senhor, conversei com Ele, novos propósitos. E a gente deve fazer isso a cada dia, porque é muito importante que nós recomeçamos na presença do Senhor. Porque aqui, né, neste capítulo onde nós lemos, Pedro já conhecia Jesus. Os discípulos já conheciam o Senhor, mas eles agiram como se não conhecessem. Eles estavam tristes, desanimados, estavam sem esperança, porque Jesus tinha morrido. Jesus tinha aparecido somente 2 vezes para eles. Antes, Jesus estava sempre com ele. Antes, Jesus andava com eles. Eles viam as curas, viam os milagres e estavam juntos. Mas agora Jesus tinha visitado apenas 2 vezes. E eles estavam tristes e eles não tinham mais rumo. Estavam vivendo como pessoas sem direção, sem rumo. Não sabia mais o que fazer, para onde ir, com medo. E o que fazer? E Pedro resolve voltar a pescar. Mas Pedro era aquele homem, aquele líder nato, né? E quando ele diz assim, eu vou pescar, ele não chamou os outros. Mas somente dele falar assim, eu vou pescar, os outros já acompanharam e diz, nós também iremos com você. E ali Pedro, ele vai pescar. E a Bíblia diz que eles pescam durante uma noite inteira. E quando chega de manhã, eles ainda estão lá, no mar alto. Jesus aparece na praia. E Jesus grita de cá. Filhos, tem alguma coisa para comer? E eles dizem, não. Porque de fato, irmãos, era assim que eles se encontravam. Eles se encontravam vazios, sem nada. Como uma viúva sem nada, né? Porque eles não tinham mais esperança, porque eles não sabiam o que fazer.
Porque eles estavam tristes, angustiados, porque Jesus não estava ali com eles. E a esperança, e as coisas que Jesus dizia, que estava sempre com eles, e agora não está. Para eles o Senhor tinha abandonado, para eles o Senhor tinha deixado eles ali. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Parece que Pedro tinha se esquecido de tudo que viveu com Jesus. Olha só, Pedro estava ali no mar de Genezaré. Jesus chama ele para ser pescador de homens. Pedro segue a Jesus, deixa a pescaria. Se bem que ele vivia disso, né? Você vai ver sempre ele pescando. Mas a função dele ali naqueles 3 anos foi mesmo a missão com o Senhor Jesus. E ele estava junto, orando junto com o Senhor. Quando ele viu aquela pesca que o Senhor disse, vai ao mar alto e lança as redes ao mar. Que eles lançam, o barco vem cheio de peixes a ponto de ir a pique. E ele fica maravilhado e ele diz, afasta, Senhor, de mim, porque eu não sou digno de estar contigo. Quando Jesus fala que Pedro vai negar a ele, ele diz, Senhor, eu não te negarei. Eu sou capaz de ser preso por ti, eu dou a minha vida por ti. Mas eu não te nego. Quando Jesus vai lavar ali os pés dos discípulos, em João 12, na última ceia, Pedro não quer deixar Jesus lavar os seus pés. Não, Senhor, longe de mim o Senhor lavar meus pés, o Senhor submeter a um escravo. Não, jamais. Senhor Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não é digno do meu reino, Pedro. Pedro era aquele que estava sempre ali, dizendo que fazia, que acontecia, que estava pronto. Porque ele dizia amar a Jesus. E quando os soldados vêm para prender Jesus, Pedro toma a sua espada e corta a orelha, né? Não sabemos se ele ia cortar mesmo era a orelha ou se ele ia... Mas ele consegue cortar a orelha. E o Senhor vai lá e coloca de novo. Porque Pedro, ele queria mostrar que ele estava com o Senhor. Mas aí Jesus morre. E Pedro esquece. Pedro esquece das curas. Pedro esquece dos momentos que viveu com Jesus. Pedro esquece dos demônios, né? Que em nome de Jesus foram libertos por eles, pelos discípulos, em nome de Jesus. E agora eles estão lá. Triste, choramingando, angustiados. Será que tem alguém aqui nesta noite desse jeito? Que Jesus te chamou, buscou você. Você viveu experiências extraordinárias com o Senhor, a ponto de o Senhor fazer milagres, te usar para curar, para pregar a palavra, para abençoar outras pessoas. E depois, você voltou a cuidar das suas coisas e simplesmente se entristeceu o seu coração porque você acha que o Senhor abandonou? E você esqueceu tudo? Não ficou nada aí? Você não se lembra? E os livramentos? Hoje começou com este hino, né? Lembra dos livramentos que o Senhor te deu? Lembra dos momentos que você viveu? Lembra do seu chamado? Lembra? Não enterre os marcos antigos, não é isso que Isaías disse? Você tem que lembrar, irmãos, que é para te fazer ir à frente. Não é você se entristecer por qualquer coisa, por uma palavra que alguém diz, por alguma coisa que alguém diz a teu respeito, você querer parar, você querer desistir. Eu vi uma pregadora falando assim, olha, se você está cansado,
você não desista. Porque quem está cansado não é para desistir. Se você está cansado, descanse, né? Não desista. Se está cansado, né? Toma uma água, um alívio, dá uma volta, descansa. Você está cansado, não é para desistir, é para descansar. Mas também se descansar não pode durar anos e anos, né, irmão? Vamos renovar as forças e vamos trabalhar para o Senhor. Porque quando Jesus diz filhos, é porque Ele disse: eu não te abandonei. Eu ainda sou seu pai, eu ainda sou seu irmão, eu estou com vocês. Não é porque eu não estou com vocês todos os dias que eu abandonei. Mas eles disseram: nós não temos nada, nós estamos vazios, tristes, sem nenhuma esperança. E Jesus, de lá da praia, Jesus disse: olha, lança a rede do lado direito. E eles obedecem. Ainda bem que eles obedecem, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que eles não reconheceram Jesus. Imagina você andar 3 anos com o Senhor, fazendo curas, milagres, ouvindo a palavra ali face a face. E agora você não conhece mais o Senhor, você não ouve mais a voz dEle, porque os seus ouvidos estão atentos a outras coisas, mas não está mais atento à voz do Senhor. Você não conhece mais a sua voz, nem quando Ele chama de filho. Você ainda acha que é uma outra pessoa que está te chamando. Olha que quando lá aqui em Lucas, que foi o seu chamado, Jesus disse para eles: olha, vai ao mar alto e lança a rede. Pedro, ele não conhecia Jesus, mas mesmo sem conhecer, ele obedeceu. E ele disse: nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas debaixo da tua palavra nós lançaremos a rede. E mesmo sem conhecer, ele obedeceu. Agora Pedro conhece, mas é como se não conhecesse. Agora Pedro já tinha vivido com Jesus, tido experiências com Jesus, mas era como se ele não conhecesse mais. Como é terrível, né, irmãos, quando o coração de alguém está entristecido, desanimado, sem esperança. Parece que tudo acabou. Mas o Senhor, irmãos, Ele vem, aleluia, para tratar com Pedro, para restaurar a vida de Pedro e a vida dos seus discípulos, para dizer que agora não era hora de desistir, mas pelo contrário, era hora deles renovar as forças e continuar na guerra, continuar pregando a palavra do Senhor. Antes o Senhor chamou ele para ser pescador de homens. Agora o Senhor veio para chamar ele, aleluia, para ser um apacentador de ovelhas. Aleluias. Mas eles obedeceram. E eles lançaram as redes do lado direito. E quando eles lançaram a rede do lado direito, a palavra do Senhor diz que eles pegaram grandes peixes. 153 grandes peixes. Ainda tem muito, viu, irmão, para fazer. A obra é grande. Não é hora de parar. É hora de recomeçar de novo, tentar outra vez. Como diz o hino, né? Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. É hora de recomeçar, de renovar as forças. Aleluias. E partir para cima. Aleluias. Porque tem muitos aí cansados, saturados. Eu conheço a palavra. Desigrejados. Não preciso ir para a igreja.
Não preciso ir lá para ouvir, eu já conheço a palavra. Eu não preciso ir lá para ouvir. Eu não preciso ir lá para orar. Eu não preciso ir lá para adorar. Quantos existem por aí, irmãos? Mas o vazio no coração, a tristeza, é terrível. É de dar dó. Porque se acha autossuficiente. E Jesus se apresenta. Aleluia. Como um pai. E ele diz: filhos, vinde, filhos. Vinde comer, filhos. A gente acha que aqui foi um tempo bem rápido, né? Mas não foi. Porque Jesus aparece na praia de manhã. Eles estão lá no alto mar. Quando eles chegam aqui, eles já chegam para jantar. Olha o versículo 12. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Você acha que é fácil? Acha que foi só assim: ei, lança a rede do lado direito. Ele lançou, tchum, pegou. Irmãos, isso durou um dia inteiro. As pessoas querem as coisas assim, rápido. Na hora que fala, já que acontece. Ah, mas e quando o Senhor não responde na hora, meu Deus do céu. Aí já começa a falar alto, já começa a blasfemar, já começa a murmurar. Esquece que Moisés orou lá 40 dias em cima do monte para receber. Esquece que o povo de Deus durou tempos para cumprir a promessa. Não foi assim, falei, aconteceu. As pessoas querem assim, que seja já. Ah, pedi isso para Deus, nem pedi, só pensei, já aconteceu. Ah, eu quero que seja assim. Às vezes nem tem uma vida de oração. Nem ora 1 hora todos os dias. Pedro, quando Jesus chama Pedro e João, os 3 discípulos lá para o monte e ora com eles, Jesus volta e eles estavam dormindo. E Jesus não acorda os outros, mas Jesus acorda Pedro. E Jesus disse: Pedro, vigiai. Será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? E Jesus volta para um outro período de oração, volta de novo. E eles estavam dormindo de novo. E Jesus acorda Pedro de novo. Sempre é com Pedro, né, irmãos? E agora Jesus vem ter um encontro com Pedro. Mas Pedro não reconhece Jesus. E quando o João fala, é o Senhor, ele estava nu, estava despreparado. E ele lança ao mar porque está com vergonha. Ele esqueceu o seu propósito. Ele esqueceu para que foi chamado. Ele esqueceu a sua vivência, as suas experiências com o Senhor. Aí o Senhor disse: eu estou aqui, Pedro, para te restaurar. Eu estou aqui, Pedro, para te capacitar, Pedro. Porque antes tu não estava preparado para orar 1 hora. Mas eu quero te capacitar para que você ore muito tempo. E jejue muito tempo. Agora eu estou aqui para restaurar a tua vida. Porque antes tu não estava preparado para morrer no meu lugar. Tu dizia que estava, mas não estava. Mas eu vou te capacitar. Aleluias. Antes tu me negou, mas agora tu não vai mais me negar. Porque eu vou restaurar a tua vida. Aleluias. E o Senhor quer restaurar as nossas vidas, irmãos. Porque nós, às vezes, nós somos muito precipitados, assim como Pedro. E nós dizemos muitas coisas que não vamos fazer, que não vamos negar a Jesus, que nós estamos preparados para pegar, para fazer isso, mas nós não estamos. Mas somente quando nós nos prostramos, nos humilhamos diante do Senhor e dizemos que nós não somos capazes, que nós pedimos ajuda do Senhor, é que o Senhor nos capacita. Pedro agora ele disse o que? Eu não tenho nada. Ele se humilha na presença do Senhor. Porque ele reconhece que ele não é nada. Naquele momento, Pedro lembra que ele negou Jesus.
Ele lembra que ele falou para Jesus que até ia para a prisão e não foi. Ele lembra de todas as coisas, irmãos. E ele se sente um nada. E ele diz, olha, nós não temos nada. Porque de fato não tinha. E ele só pensava assim, e agora? Né? Ele ficou com vergonha. Mas o Senhor não quer que nós sentimos vergonha. Ah, mas eu estou com vergonha de ir para a igreja. Ah, mas eu não consigo fazer isso, eu estou com vergonha de ir lá. Uai, mas aqui é o lugar de se capacitar, de ouvir, de aprender. Né? De estarmos interagindo uns com os outros, conversar uns com os outros, perdoar uns aos outros, abraçar uns aos outros. Né? Nós temos essa oportunidade de fazer tudo isso aqui na casa do Senhor. De nos capacitarmos na presença de Deus para estarmos prontos. Aleluia, porque ainda tem muitos peixes, irmãos, para ser apanhados. Aleluias, ainda tem muito trabalho a fazer. Ainda tem muitas pessoas que precisam ser restauradas, que precisam ser perdoadas, que precisam ser amadas, que precisam ser buscadas com amor. Às vezes você não entende por que eu sofro tanto, por que eu tenho que passar por isso, por que eu tenho que passar por aquilo. Porque às vezes você vai precisar resgatar vidas que estão passando por aquilo que você já passou. Ou tem passado. E você precisa ter uma experiência para contar. Você precisa ter um bom conselho para dar, de que você já viveu e já venceu. E você vai dizer, olha, eu passei por isso, eu sei do que você está falando, eu conheço a tua dor. Por isso que Jesus, irmãos, quando nós falamos para Ele, contamos as nossas dores para Ele, Ele nos entende. Porque Ele já sentiu a tua dor. Porque Ele já sentiu, Ele foi colocado ali sobre Jesus todas as nossas culpas. Todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Então não tem nada que o Senhor não saiba, não tem nada que o Senhor, aleluia, não possa fazer, porque Ele nos conhece. Ele conhece toda a nossa vivência, tudo que nós temos passado. E para tudo Ele tem uma resposta, porque Ele viveu. Quando aquelas pessoas arrancavam seus cabelos, cuspiam, falavam coisas horríveis, Ele olha para o Pai e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós temos tanta dificuldade para perdoar. E olha que nem arrancaram seus cabelos. Nem cuspiram na sua cara. Nem lhe chutaram. Nem deu 39 chibatadas, né? Mais uma. Uma sessão, 2 sessões. Como fizeram com Jesus. Sem ter cometido pecado algum. Mas foi por amor que o Senhor se entregou por nós. E ali Ele estava chamando a Pedro à restauração. Porque era necessário. Porque tinha muitos peixes ainda. Aleluia, para ser pescados. Tinha muitas ovelhas para ser apacentadas. E Ele chama Pedro. Mas quando eles chegam, já tem peixe. Jesus sempre se antecipa, irmãos, às nossas necessidades. Você pede, acha que Ele está demorando, que não vai chegar. Mas quando você pensa que não, já está um cenáculo pronto. Deus já preparou tudo. O irmão disse, olha, o hospital lá era maravilhoso. O irmão vai morrendo de dor, chega lá, já está tudo pronto, né, irmão? O Senhor sempre, Ele se antecipa nas coisas. Ele sempre vai primeiro. Mas você passa porque você tem que passar para quebrar ali o orgulho, para você aprender, né? A andar com Deus, a se humilhar, a começar de novo, a saber que não é do seu jeito, é do jeito do Senhor.
Se fosse para nós vivermos do nosso jeito, irmãos, nós não precisávamos da palavra para nos moldar. Mas essa palavra existe para nós nos moldarmos nela. Porque todos os homens, todas as pessoas, desses ideologistas aí, que tentaram viver por si mesmos, pelas suas próprias ideologias, né? O fim foi triste, foi terrível, foi de morte, foi de destruição. Hoje eles querem enaltecer essas pessoas, mas olha o fim delas. Eles não contam, contam o início, mas não contam o final. Vamos nos moldar à palavra do Senhor. Vamos ver o nosso propósito diante de Deus. E vamos procurar nos encaixar, irmãos, e adorar ao Senhor. Aceitar, aleluia, que quem nos capacita é Ele. Aleluia. E não adianta nós recalcitrarmos, não adianta nós endurecermos os nossos corações e dizer, Espírito Santo, aqui não. Porque vai apanhar mais, e vai doer mais, até que você venha. Porque você foi chamado, você foi escolhido. Aleluias. Então vamos nos antecipar também na presença do Senhor. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos guardar a palavra no nosso coração. Davi disse isso, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então mostre que a palavra do Senhor pode ser guardada no nosso coração, na nossa mente, mas ela não é para ficar lá, engavetada lá. Não é para isso. A palavra do Senhor é para ser aplicada. A gente guarda para a gente lembrar, para a gente ir aplicando, né? Na nossa vida, no dia a dia, com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, que vai ali colocando na nossa mente, nos lembrando, e a gente vai aplicando. Não é para ficar parada lá, engavetada lá, eu sei, e já está gordo, cheio da palavra, mas não transmite, não compartilha. Não é para isso que você foi chamado. Aleluias. E a palavra do Senhor diz que eles chegam, já tem peixe. E já tem pão pronto. E ali também estavam sobre as brasas. Para lembrar que quando Pedro negou a Jesus, ele estava ali diante das brasas. Numa fogueira, porque estava fazendo frio. E ele estava ali diante das brasas. E alguém disse, e você? Foi você. Você era um deles. E ele disse, não, eu não. E Jesus leva ele ali diante das brasas novamente. Para mostrar para ele que ele estava com eles. Aleluias. E eles não tinham coragem de perguntar, é o Senhor? Eles não tinham coragem de perguntar. Mas eles sabiam que era o Senhor Jesus. E aí Jesus, ele se volta para Pedro e ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro, ele fala para o Senhor, sim, Jesus. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Pedro vai pensando, né? Tudo que ele viveu, de quando ele negou, do que ele fez. E vai passando ali o filme na cabeça de Pedro. Aí Jesus pergunta de novo. Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que os teus amigos? Estranho, né? Jesus perguntar isso. Você me amas mais do que esses? Você me ama mais? Amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus, ele pergunta por uma terceira vez.
Simão, filho de Jonas, amas-me? E aí Pedro já tinha passado um filme na cabeça de Pedro. Pedro já tinha lembrado das vezes que ele negou, das vezes que o que aconteceu, de tudo que tinha se passado com eles. E depois eles tinham voltado ali para pescar, esquecido da obra. Mas ele disse, não tem nada que eu possa fazer. Eu não posso dizer que amo, eu não posso dizer que eu sinto o que eu não sinto, porque não tem nada, não tem o que esconder de Jesus. Como é que eu vou esconder algo do Senhor? Imagine, irmão, Jesus perguntando para você: você me ama? Ama? Você me ama mais do que esses? Ou você tem me trocado por isso, por aquilo? Ou você tem amado mais as coisas do mundo que a mim? Aí você diz, eu amo, Senhor, eu amo. Aí Jesus pergunta de novo. É igual aquela mãe, né? Que sabe tudo que você faz. Que diz, fulano, você fez isso, já sabendo de tudo, né? Aí você diz, não, mãe, não fiz não. Fulano, eu estou te dando a oportunidade de tu dizer a verdade. Você fez isso. E ele está ali com a boca dura. Não, não fiz. Aí Pedro, naquele momento, Pedro já tinha se entregado, irmãos. Porque Pedro reconheceu que não tinha como esconder nada do Senhor. Não tinha como esconder os seus atos, os seus feitos, os seus sentimentos. Para o Senhor você tem que se achegar com um coração verdadeiro e sincero. Porque a palavra do Senhor é verdadeira. O Senhor é a verdade. Não tem como esconder. Não tem como enganar a Jesus. Não tem como esconder nada do Senhor. Você pode até esconder alguma coisa do pastor, do irmão. Mas você, de Jesus, você não vai esconder. Então seja sincero. Seja firme. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, ele já se entrega. Ele diz, Senhor, tu me sondas. Tu me conheces. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. E Jesus diz, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas com amor. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estendereis as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Agora, Jesus estava capacitando Pedro e dizendo para ele, antes você disse que não me negava e me negou. Antes você disse que não precisava lavar seus pés, nada, mas precisava. Antes você falava essas coisas, mas agora eu te capacitei, agora eu te restaurei, porque agora houve um coração sincero, um arrependimento sincero. Daqui para frente, Pedro, daqui para frente você não vai me negar mais. Daqui para frente, sim. Você vai se colocar diante da morte por amor de mim. Como dizem, né? Que Pedro, ele não quis ser crucificado como Jesus. Mas ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse, eu não sou digno de ser crucificado como o Senhor foi. Mas ele não negou mais. Ele chegou a ponto de morrer. Tiago foi decapitado. Pedro foi morto, colocado de cabeça para baixo. E não negou mais o Senhor. Não voltou mais atrás. Precisamos entender, irmãos, que nós não podemos ficar fazendo um propósito hoje, desistindo amanhã, fazendo de novo, desistindo amanhã. Não é assim. Pedro entristeceu uma vez. O Senhor restaurou. E dali para frente, irmãos, foi sucesso. Não voltou mais atrás.
Não pensou mais em desistir. Chegou a ponto de morrer, de morte. Mas não negou mais, foi preso. Mas não negou mais o nome do Senhor Jesus. Nós temos vivido dias difíceis. E temos visto que as coisas ainda vai apertar ainda mais para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem sido perseguida. Muitos têm banalizado a palavra do Senhor, tornado comum. Mas eles morreram para manter a palavra pura, genuína. E nós não podemos, banalizar também a morte deles, porque eles foram mártires, eles morreram para que a palavra permanecesse firme, genuína. E nós não podemos dizer, não tem nada a ver e tornar a palavra comum, porque a palavra do Senhor é uma palavra que transforma, não é uma palavra comum. Nós precisamos honrar os nossos irmãos que morreram por amor à palavra do Senhor Jesus. Precisamos ser firmes e continuar pregando a verdade, vivendo a verdade, aplicando a verdade na nossa vida, no nosso cotidiano. Aleluias. Amando a obra do Senhor, a palavra do Senhor como ela é. Não vamos deixar nos levar pelas coisas dessa vida. Não vamos deixar que o nosso coração entristeça por causa de confusão, de disse-me disse, por besteira, irmão, por coisas dessa vida, por bens materiais, pelas riquezas. Pelo que nós vamos trocar o Senhor, a palavra do Senhor? Essas coisas são de passar, irmãos. A igreja de Laodiceia se achava rica. E o Senhor diz: vinde comprai, porque vocês são pobre, nu, miserável. Acha que tem tudo, mas não tem nada. Muitas vezes as pessoas, porque tem as coisas do mundo, tem riquezas, acha que tem tudo, não precisa de Jesus, não precisa se humilhar, não precisa se colocar na presença do Senhor. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou me humilhar? Por que eu vou me arrepender? Por que eu vou ficar me submetendo a isso? É muito difícil. O Senhor pede coisa demais. Ninguém quer submeter, irmãos, à palavra do Senhor. Porque se acham superiores. Mas quanto mais você acha que tem tudo, é que você não tem nada. Quanto mais você acha que pode tudo, é que você não pode nada. A Bíblia diz que tinha um centurião, que ele disse que o servo dele adoeceu e ele reconhecia a autoridade do Senhor. E ele disse: olha, eu sou um homem, eu tenho autoridade sobre os meus servos. Eu digo vai, eles vão. Eu digo vem, eles vêm. Imagine o Senhor. Basta uma palavra tua. Dize-me uma palavra. E o meu servo, um homem rico, um centurião, cheio de dinheiro, preocupado com um escravo, correndo atrás de Jesus para pedir pelo um escravo. E reconhecendo que Jesus tinha autoridade, tinha poder na palavra do Senhor Jesus. E muitas vezes nós, que já vivemos, que já reconhecemos, que já tivemos livramentos, ainda duvidamos. Que nós não venhamos duvidar mais. Que nós venhamos lembrar os feitos do Senhor, as maravilhas que Ele faz. E proclamar, aleluia, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos, com a nossa casa. E anunciar os benfeitos do Senhor Jesus. Para que essa palavra, irmãos, continue firme. Permaneça. Vamos conservar o nosso vaso, como diz a palavra do Senhor. Vamos conservar as nossas bênçãos. Para a gente lembrar, para a gente não ser ingrato e dizer: passei tanto tempo ali e nunca vi nada.
acontecer. Já passei tanto tempo, fiz isso. Não, nunca tive nada. Esquecendo das curas, esquecendo dos milagres, esquecendo tantas coisas, irmãos, que o Senhor fez por você. E você não reconhece. Aleluias. Vamos lembrar, irmãos, para podermos conservar a nossa bênção. Contar as bênçãos. Como diz o hino, quantas bênçãos dizem, quantas são. Recebida das divinas mãos. Vamos contar as bênçãos para que nós sejamos gratos a Deus. E conservamos, aleluia, o nosso vaso perfeito. E continuemos a crescer na presença do Senhor. Buscando o crescimento da palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas e para os nossos. Não vamos deixar a palavra do Senhor morrer. Não vamos deixar que os nossos filhos não conheçam a Deus, não conheçam os seus mandamentos, mas que a palavra do Senhor seja passada de geração em geração. Para que eles conheçam a Jesus e não vivam como pessoas sem rumo, sem rota, perdidos. Você não pode estar perdido, porque você tem a Jesus que te conduz. Se você está perdido, se volte para Ele. Busque a presença dEle. Lembre de tudo que o Senhor tem feito na tua vida. E recomece tudo de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, Ele é o mesmo. O mesmo que curou, Ele ainda cura. O mesmo que livrou, ainda livra. Você pode colocar as suas experiências do que você passou. O Senhor não te guardou? Por que Ele não vai guardar de novo? O Senhor não te curou lá atrás? Por que Ele não vai curar de novo? O Senhor não teve poder? Por que Ele não tem de novo? Porque parece que às vezes a gente acha assim, Ele fez, mas Ele não vai fazer mais. Não, irmãos. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se Ele fez, Ele vai fazer mais ainda. Olha para esses peixes. Foram peixes grandes. 153. O Senhor ainda deixou ainda a conta. Você vai contar as bênçãos que o Senhor ainda vai te dar. Você ainda vai contar os milagres que o Senhor vai fazer na tua vida. Você ainda vai contar os livramentos, as maravilhas que o Senhor irá fazer daqui para frente. Então não desista agora. É hora de recomeçar. Aleluia. E começar de novo. Amém? Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor me concedeu nesse dia. Aleluias. Que nós possamos receber, não somente para guardar, mas para aplicar nas nossas vidas, nos nossos corações. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluias. Pai Santo, Pai querido, aqui nos encontramos, ó Deus, na Tua presença. Nos apresentamos diante de Ti com o nosso coração sincero. Diante da Tua presença, Senhor, sabendo, ó Deus, que não podemos nos esconder do Senhor, porque não há lugar, Senhor, que nós possamos fugir, não podemos nos esconder de Ti, Senhor, nem se lançarmos ao mar, Senhor, nem se cavarmos um buraco, Senhor. Oh Deus, não há lugar que o Senhor não esteja. Tu nos sondas e esquadrinhas as nossas mentes e os nossos corações. Por isso, ó Deus, nos achegamos diante de Ti, Senhor, com nosso coração aberto e sincero diante da Tua presença. Clamamos, ó Deus, aleluia, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Oh Deus, eu reconheço, ó Pai, que sou pó e cinza. Oh Deus, que não sou capaz. Oh Deus, que sou homem, ó Pai. Oh Deus, e preciso da Tua ajuda, Pai. Deus, em nome de Jesus, me conduz as nossas vidas, conduz, ó Deus, os Teus filhos, conduz a Tua igreja, Deus, que te
clama, Senhor, nesta hora, Pai, pedindo, ó Deus, o teu direcionamento, ó Pai. Ó Deus, porque muitas vezes, Senhor, não quer fazer, mas faz. Não quer errar, mas erra. Não quer mentir, mas mente, Senhor. Mas o Senhor, ó Pai, é quem dá o direcionamento, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, agarra, Senhor, com a tua mão, ó Deus, direita, Pai. Ó Deus, conduz a cada um dos teus filhos, ó Deus, e dá um novo recomeço, Pai. Restaura a mente, restaura, Senhor, os corações, ó Deus. Coloca, Senhor, um novo hino, ó Pai, na boca, Senhor. Uma nova oração, Senhor, diante de Ti, Senhor. Ó Deus, uma nova identidade, Pai, na Tua presença, Pai. Ó Deus, para que eles possam dizer, Senhor, eu nasci de novo, ó Pai. Aleluia, Jesus, agora é para valer, em nome de Jesus. Aleluias.